Segundo a National Geographic Brasil, a espécie humana moderna iniciou-se há cerca de 200 mil anos atrás no continente africano. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Nós, seres humanos, nós conseguimos encurtar as distâncias com os carros. Nós ganhamos asas com os aviões e aprendemos a voar. Nós conseguimos fazer com que as nossas vozes conseguissem atingir os mais diversos cantos do planeta Terra com o rádio. E hoje, literalmente, nós temos o mundo na palma das nossas mãos, com o telefone. Mas nem tudo são flores, infelizmente. Nós, seres humanos, também somos capazes de utilizar a nossa inteligência, a nossa inovação, a nossa criatividade para coisas também não tão boas. Hoje nós vivemos uma era tão incrível. Tudo muda assim, no estalar de dedos. Parece que foi ontem que a TV era preto e branco, não é mesmo? Que nós precisávamos comprar uma ficha para ir até o orelhão e fazer uma chamada telefônica. E o pior, nós precisávamos ter um telefone físico em casa para termos acesso à internet, não é mesmo? Quando a gente fala sobre isso, a juventude deve pensar, caramba, mas isso aconteceu tanto tempo atrás. Isso aconteceu faz pouquíssimo tempo. Eu sou Isabela Rubens, executiva em Open Innovation, Inclusão e Diversidade, uma verdadeira amante da tecnologia e de startups. E há um certo tempo eu venho acompanhando e estudando todas essas revoluções tecnológicas e como elas têm impactado nas nossas vidas, no nosso dia a dia. É muito curioso que, quando a gente fala muito sobre tecnologia, é natural a gente ter um certo medo, um receio, uma preocupação. Será mesmo que um dia as máquinas irão conseguir substituir os homens? Será mesmo que eu vou perder o meu emprego? Ou até mesmo a raça humana vai entrar em obsolescência? Eu, particularmente, acho que não. Mas a gente também tem aquela preocupação que, o que é ser humano? Será que a gente, utilizando constantemente toda essa tecnologia, a gente coloca a nossa humanidade em risco? Bom, gostaria de começar a nossa provocação aqui trazendo alguns exemplos. Mas antes de falar sobre os exemplos, o que é ser humano? Ser humano é muito mais apenas do que existir. É pensar, é sonhar, é ter medo, é chorar, é conectar-se com os nossos indivíduos, é realizarmos as nossas trocas. Afinal de contas, nós não nascemos para viver sozinhos, não é mesmo? E quando a gente fala toda sobre essa conexão, tecnologia, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer de que toda essa tecnologia veio para nos auxiliar nas nossas relações humanas e não para ser o fim delas. Digo e repito, a tecnologia auxilia as nossas conexões humanas. Ela não é a nossa conexão humana. Trazendo exemplos positivos de como a tecnologia pode nos auxiliar e já tem nos auxiliado no nosso dia a dia, gostaria de começar falando sobre a automação. A automação hoje ela é amplamente utilizada nas indústrias, principalmente naquelas funções repetitivas. Funções essas que, inclusive, podem colocar um indivíduo ao risco. Então, hoje, nós temos um robô fazendo essas funções e evitando de que um ser humano se exponha a um risco. As redes sociais. Até pouquíssimo tempo atrás, elas não existiam. E todos nós fomos engolidos pelo boom das redes sociais. Nós conseguimos nos conectar com pessoas dos diferentes cantos do planeta Terra. Talvez, sem as redes sociais, a gente não conseguiria estabelecer essas conexões, não é mesmo? E, através delas, nós também conseguimos fazer com que o mundo nos conhecesse. Seja através de uma foto, de um Reels, de uns Stories, de uma dancinha no TikTok. E, mais importante também, as redes sociais criaram pontes onde, anteriormente, não se existiam. Hoje, a gente consegue acompanhar aquele nosso ídolo na palma da nossa mão. As empresas, as marcas que consumimos, enfim. E falar sobre tecnologia é impossível não falar sobre a tecnologia da vez, a inteligência artificial.
quer a gente queira ou não. Ela veio para ficar. Alguns usos dessa tecnologia são estratégias de marketing digital, carros autônomos, assistentes virtuais, aplicativos de localização, de movimentação. E é curioso que, quando a gente fala muito sobre inteligência artificial, é algo que começou há tão pouco tempo atrás, e é natural que a gente tenha medo disso. Afinal de contas, a gente passou a maior parte da nossa vida sem ela. É natural também que, ao longo dessa jornada de aprendizado e conhecimento, tentando entender até que ponto a gente consegue utilizar essa tecnologia, que erros aconteçam no meio do caminho. Mas eu acredito no futuro positivo. Eu não acredito que o nosso legado humano vai terminar como o filme Exterminador do Futuro. Afinal de contas, somos nós quem desenhamos o futuro. E fazendo mais uma provocação no nosso encontro de hoje, eu gostaria de trazer o caso de Henry Ford. Henry Ford, quando ele estava prototipando seu primeiro veículo automotivo, ele perguntou para a sociedade da época: como vocês imaginam o futuro do transporte? E, pasmem, as pessoas responderam: com cavalos mais rápidos. Com cavalos mais rápidos. Agora, parem e pensem. Se Henry Ford, naquela época, tivesse dado ouvidos a essas respostas, será que hoje, em 2024, a gente teria os nossos carros? Possivelmente não. Gostaria de fazer também um convite a cada um de vocês. Vamos tentar nos transportar para essa época. Imaginem, todo mundo se transportando, se locomovendo com cavalos e, zupt, uma máquina tomou o lugar. Nossa, isso deve ter sido realmente bem chocante. O cavalo sempre esteve ali. Nós crescemos, vivemos, nossos antepassados utilizavam o cavalo. Por que agora uma máquina vai fazer o trabalho do cavalo? Será que é possível uma máquina mesmo substituir o cavalo? Muito foi necessário nesse processo de adaptação. Muitos erros, inclusive, aconteceram. Muitas estradas foram construídas. As pessoas precisaram aprender a dirigir. Regras, normas foram criadas. E algumas dessas regras e normas se tornaram leis. E hoje, nos tempos atuais, cada um de nós aqui sabe o que tem que ser feito para a gente aprender a dirigir. E o mais importante de tudo, cada um de nós aqui sabe o que se pode, o que não se pode fazer ao volante. Mas isso aconteceu ao longo do tempo, não foi da noite para o dia. Um outro exemplo que eu também gostaria de falar é sobre como que nós somos responsáveis pelo uso de todas as tecnologias que nós temos. E compete a cada um de nós aqui saber, aprender, conhecer e até em alguns casos, por que não, regulamentar. Hoje, falando dos carros novamente, todo esse segmento ele é regulamentado. Mas, começando a falar um pouco mais sobre o futuro, hoje aqui presente, a gente já tem algumas atividades, algumas ações, algumas inovações, alguns usos das tecnologias. E aqui, vamos entrar um pouco mais na minha expertise de startups e ecossistemas. Eu poderia passar o dia inteiro falando sobre isso. Hoje, a gente tem algumas startups que já estão focadas no futuro mais positivo. E eu costumo sempre brincar que startups nada mais são do que o microcosmo da necessidade humana, onde um grupo de indivíduos se reúnem através do interesse, da empatia, para criarem soluções para problemas reais e transformar essas soluções em negócios viáveis. E pegando um gancho em como as startups hoje elas já estão fazendo uma geração mais positiva, a gente pode trazer alguns exemplos reais. Temos hoje startups focadas para monitoramento do nível dos mares, agricultura sustentável, energias limpas,
etc, etc. Mas vejam só vocês. O futuro pode ser, sim, belo. Mas compete a cada um de nós descrevermos um futuro assim. E isso, a gente tem essa chave. Essa chave está nas nossas mãos. E o que conecta cada um de nós aqui a essa chave é a nossa humanidade. Nunca se esqueçam disso. Então, beijem, abracem, digam que vocês amam. Se façam presente fisicamente na vida das pessoas. Lembrem-se que a tecnologia é a ferramenta das nossas conexões. Era para ser humano e continuará sempre a ser humano. Muito obrigada.